E hoje nós vamos continuar falando assim. E hoje nós vamos falar da importância da igreja na vida do pecador. Que importância a igreja tem na sua vida, meu irmão? Que importância a igreja tem na vida do pecador? O tema é assim: que importância a igreja tem na vida do pecador? Tem o pecador que ainda não conhece a Cristo. A igreja tem importância na vida dele. Que importância a igreja tem na vida do pecador regenerado, salvo pela graça do Senhor? A igreja tem essa importância na sua vida. Saiba disso. Apesar de muitos não pensar que a igreja tem alguma importância na sua vida, ela tem. Quando você está enfermo, você pede oração à sua igreja. Quem lhe visita quando você está doente, não sei, no leito do hospital, é alguém da sua igreja. E em muitas outras necessidades, eu não quero citar aqui, mas na hora da necessidade, na hora que você precisa, é a igreja que vai estar lá. E é o papel da igreja, é isso mesmo. Mas às vezes nós estamos participando da igreja como se ela não tivesse tanta importância na nossa vida. Ou pouco pensamos a respeito disto. Na última mensagem nós pregamos que há muitos que dizem que amam a sua igreja. Mas no primeiro problema, pensa em sair. Às vezes nós temos dificuldades uns com os outros, isso é normal. Nós vemos na palavra de Deus a respeito de relacionamentos uns com os outros. Há pessoas que dizem que na Bíblia tem para você não julgar um ao outro, mas pode julgar sim. Pelo contrário, a Bíblia diz para você julgar. Só que, na medida com que você julgar, você também será julgado por Deus. Então, mesmo que você julgue, seja benevolente. Lembra que nós já pregamos sobre buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? E que ninguém encontra o reino de Deus sem a sua justiça. E a justiça de Deus que nós precisamos buscar é a mesma justiça com que Deus nos olha. A justiça que Deus repara a cada um de nós, Ele não nos dá segundo aquilo que merecemos. Pelo contrário, nós recebemos de Deus algo chamado de graça. O que significa esta palavrinha graça? Favor imerecido. Então nós devemos julgar os nossos irmãos com a mesma medida, devemos buscar a justiça de Deus uns com os outros na mesma medida. Deus nos olha como justificados, embora não somos justos. Mas o amor de Deus é tamanho que olha a cada um de nós, mesmo pecadores que somos, mesmo merecendo a morte e o inferno, porque a palavra de Deus diz isso em Romanos 6:23. Porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é... Somos pecadores? Então, segundo esse versículo, segundo essa primeira parte do versículo, que graças a Deus que não termina aí, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus que o versículo não se encerra na vírgula. Este versículo não encerra: o salário do pecado é a morte, senão nós estaríamos perdidos. Porque a palavra morte significa separação. A separação da criatura do seu Criador é morte física, morte espiritual, aliás. E a separação da alma do nosso corpo é a morte física.
O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que nós vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou. Apesar de não sermos merecedores da vida, o Senhor tem bom grado em nos dar. Mas como igreja, como é que você vê a sua igreja? Qual a importância que ela tem em sua vida? Igreja não é o prédio. Igreja não é este espaço. Igreja somos cada um de nós. É como um tijolinho, você é um tijolinho que compõe a igreja. Com outras palavras, você é o membro que compõe o corpo de Cristo chamado igreja. E um membro não despreza o outro. O braço não despreza as pernas. Cada membro na igreja, ou cada membro do corpo, por mais aparentemente insignificante que seja, ele tem o seu valor. E é assim que devemos olhar um ao outro. Então, desde o início, desde quando a igreja nasceu, ela foi recomendada a levar as boas novas do Evangelho por todo o mundo. E olha, interessante é que quando Deus dá uma ordem à igreja e ela não se importa em observá-la, Deus faz com que ela cumpra isso na marra. Vocês já observaram isto? Deus disse para a igreja que deveria levar o evangelho por todo o mundo. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E a igreja se enclausurou em Jerusalém. A igreja ficou somente em Jerusalém. E estava muito bem. A igreja crescia diariamente. Viviam nos templos. Na verdade, a igreja não tinha templo, era nas sinagogas, no pátio, porque eles não podiam adentrar na sinagoga, mas eles estavam no pátio, sempre celebrando, sempre cultuando a Deus. Mas já era um grande número de pessoas que não comportava mais em nenhuma sinagoga, porque no dia de Pentecoste, mais de 13.000 almas já haviam se convertido. E a igreja crescia. Segundo Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, a igreja crescia diariamente porque caía na graça de todos que lhe assistiam. Mas a igreja estava restrita a Jerusalém. E Deus promoveu uma perseguição à igreja. Estevão foi apedrejado e morto. E começou a perseguição à igreja, somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém e todos se espalharam por todo o mundo. Agora começa a cumprir aquilo que o Senhor Deus mandou. Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que já vos tenho ordenado. Agora a igreja estava cumprindo aquilo que Deus havia ordenado. Se não fosse a perseguição, a igreja até hoje estaria em Jerusalém. Nós temos que observar realmente qual é o nosso papel na igreja. Não só que importância a igreja tem para nós, mas que importância nós temos para a igreja. Cada um é importante, cada um tem a sua importância. Mas que importância tem a igreja para cada pecador? A igreja é a esperança do mundo. Deus deu ordem à igreja para promover o seu reino em toda a terra. A igreja é a oportunidade de redenção. Romanos capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16.
Romanos capítulo 10, do verso 13 ao 16, diz o seguinte: pois todos aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o verso 14 diz: como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. A igreja tem este papel de enviar pessoas a promover o reino de Deus. E a igreja, dentro da igreja, ele tem esse papel de promover o reino de Deus. A igreja é o lugar onde a mensagem do evangelho é proclamada. Ela é oferecida a todos os pecadores indistintamente a oportunidade de ouvir as boas novas da graça do nosso Deus e a salvação através de Cristo Jesus. A igreja não somente ela deve enviar pessoas a promover o evangelho, mas dentro da igreja é lugar de se pronunciar o evangelho que salva, o evangelho que Cristo é o centro, ou o evangelho onde é cristocêntrico, onde Cristo é o instrumento da salvação, onde Cristo é o verdadeiro religar de Deus, onde pode salvar o pecador que ainda não declarou a Cristo, que ainda não invocou o nome de Jesus, mas pode edificar aqueles que já são salvos. A pregação da palavra proporciona esperança e a chance de transformação na vida de cada um que a ouve, permitindo que aqueles que estão perdidos encontrem o verdadeiro caminho, que é Jesus. Ele é o caminho que leva a Deus, ele é o único. João 14, capítulo 14, versículo 6 é muito claro, quando Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele diz: eu sou o caminho. O artigo é definido no singular, não é um caminho, ele é o. Não existe outro caminho, não é a igreja, não é a igreja batista, não é a Assembleia de Deus, não é a Deus e Amor, não é a igreja, é Cristo Jesus. E a igreja precisa pregar o evangelho onde Cristo é o autor verdadeiro e único da salvação. Em segundo lugar, a importância da igreja na vida de um pecador. Ela é uma comunidade e aceitação. Ela não pode discriminar, ela não pode julgar e condenar, mas ela está aqui como igreja. A igreja está aqui na terra para mutuamente se ajudarem. Eu fico pensando muitas vezes: meus irmãos, se a igreja vivesse de fato o evangelho, como seria mais fácil vencermos o pecado? Como seria mais fácil nós vivermos o evangelho, que já não é fácil? Suprimir as nossas vontades, suprimir o nosso egoísmo para viver a vontade de Deus não é simples. Tanto não é simples que somente através do Espírito Santo de Deus é que nós somos capazes, porque nós, pela nossa natureza, somos completamente incapazes de servirmos a Deus. Nós somos completamente incapazes de vivermos em comunidade, em unidade. Se não for o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus derramado em nossos corações, onde nós decidimos amarmos mutuamente, não funcionamos como igreja. Olha só o que diz Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Mas há muitos outros versículos que falam a respeito de como é que nós devemos
tratar um ao outro, principalmente tratar o pecador, tratar aquele que está em pecado. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão ou em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Cuide-se para que você não seja quem vai cair, o próximo a cair. Versículo 2: levem os fardos uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo Jesus. Eu fico pensando, muitas vezes eu já me peguei pensando nisso. Eu digo, meu Senhor, por que a igreja é assim? Por que ela não ajuda um ao outro? A palavra de Deus diz para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos pelos outros para sermos curados. Mas ai daquele que confessar os seus pecados a alguém da igreja. Coitado. Vai ser motivo, não sei nem de quê, de disciplina. Quem de nós somos imunes ao pecado? Você não peca? Então por que nós somos tão perversos um com o outro? A palavra do Senhor nos dá lições onde nós precisamos ponderar a respeito dos nossos julgamentos. Nós nos decepcionamos por demais quando sabemos de alguém que comete algum pecado. Mas saiba que não há ninguém imune. Ninguém. Todos nós somos passivos de erro. E é por isso que nós temos que ser misericordiosos uns com os outros. Se nós confessássemos os nossos pecados e orássemos uns pelos outros e não ficássemos espalhando os pecados uns dos outros, denegrindo a imagem um do outro, nós venceríamos com mais facilidade os pecados? Nós nos policiaríamos melhor? Mas infelizmente nós temos a nossa vida particular, onde somente nós e Deus sabe, tintim por tintim. Mas já imaginou se toda a igreja soubesse o que passa no seu coração, o que passa na sua mente? Os seus feitos naquele lugar mais escondido, onde Deus sabe. A igreja poderia ser mais importante para nossas vidas do que é, se vivêssemos de fato o Evangelho de Cristo Jesus, suportando um ao outro, carregando as cargas uns dos outros, ajudando um ao outro nas suas deficiências, instruindo como espirituais aqueles que são pegos em pecado, com mansidão, com cuidado, com carinho. Nós ajudávamos muito mais um ao outro a suportar e a superar as dificuldades da vida. Se nós pudéssemos abrir nossos corações antes, só enquanto estamos sendo tentados, talvez nós caíssemos menos no pecado. Mas nós temos pavor só de pensar que alguém sabe das nossas fraquezas. A igreja ela deve servir como uma comunidade acolhedora, onde os pecadores podem encontrar o verdadeiro amor e aceitação, independentemente do passado de cada um.
Este ambiente que a igreja, ela deve oferecer um espaço seguro para que os indivíduos que participam dela compartilhem as suas lutas, recebam apoio e se sintam parte de algo maior, chamado de corpo de Cristo, contribuindo para a cura emocional e espiritual um do outro. Muitos de nós vivemos doentes, sem esperança de cura. A minha esposa, ela tem a formação técnica em enfermagem. Eu me lembro uma vez que ela foi fazer quando está concluindo o estágio, vai estagiar, estou dizendo a palavra e querendo encontrar. É a idade, né? Ela foi fazer um estágio no hospital psiquiátrico. E ela voltou assustada daquele hospital, contando para mim que a maioria das pessoas, 90% das pessoas que estavam naquele hospital, eram pessoas que tinham passado por alguma igreja. Pessoas que foram congregadas de alguma igreja, que não conseguiram suportar o peso da vida, onde se martirizavam, não conseguiam se sentir perdoados por Deus, porque a igreja não os ajudou. E por isso eles ficaram doentes psicologicamente. Amados, são muitos dentro da igreja que vivem doentes psicologicamente, porque não se sentem perdoados ainda. A maioria de nós, quando pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, não pedimos e esquecemos. Esquecer não no sentido de não lembrar, mas esquecer no sentido de se sentir perdoado. Quantas vezes nós pedimos perdão pelo mesmo pecado diante de Deus em nossas orações? Quando entendemos que pecamos. Cada vez que vamos orar, estamos dizendo: Senhor, me perdoe, eu pequei. E continuamos nos martirizando com aquele pecado. E novamente, quando vai orar, novamente está pedindo perdão. E novamente pedindo perdão. Eu tenho certeza que Deus já está falando: filho, para com isso, você já está perdoado. Mas nós não nos sentimos perdoados porque a nossa igreja ainda não nos perdoou. Nós não nos sentimos perdoados porque nós não podemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. E é por isso que nós sofremos e vivemos uma vida, muitos de nós, doentes espiritualmente, porque ainda não nos sentimos perdoados verdadeiramente por Deus. Mas saiba de uma coisa: o tempo que leva para o Senhor perdoar os seus pecados, para Deus perdoar os nossos pecados, só é o tempo de nós nos arrependermos e nada mais. Há muitas pessoas que na cerimônia da ceia, na celebração da ceia do Senhor, não comem a ceia porque não se sente perdoado. Mas o perdão do Senhor é só o tempo de você se arrepender, e arrepender significa desejar não ter cometido o pecado. É simplesmente isto. Em terceiro e último lugar, a igreja é um lugar de crescimento e discipulado. Nós precisamos ajudar um ao outro no conhecimento da palavra. Nós precisamos motivarmos um ao outro ao conhecimento de Cristo. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, falando a respeito de evangelismo. Vamos ler a partir do versículo 18. Mateus capítulo 28.
Então Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu já os ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até os fins dos tempos. Esta deve ser a igreja do Senhor. Uma igreja que cresce no conhecimento, mas que discipula-se um ao outro, que se preocupa com a vida espiritual um do outro. Às vezes nós queremos demonstrar crescimento espiritual e mostrar que todos os outros são inferiores. Mas deve ser o contrário, nós devemos motivar um ao outro. Certa vez eu conversando com um pastor, ele disse: pastor, há muitos que são pastores hoje que o Senhor foi quem motivou a ir ao ministério e o Senhor treinou muitas pessoas. Eu digo: sim. Graças a Deus, eu sou privilegiado por isso. E ele disse mais: muitos deles pregam igual o Senhor, parece que é o Senhor pregando. Eu digo: mais feliz me sinto ainda, porque eu discipulei corretamente. Um deles que eu discipulei, sem sempre pregar aqui, ainda não é pastor, é um missionário, Evandro. E muitas pessoas dizem assim: pastor, o Evandro prega do seu jeito, parece que é o Senhor pregando. Tem muitos outros. Pastor Luciano Bispo, quando foi em Amarante, o pessoal diz: pastor, o Luciano prega do seu jeito, igualzinho, parece que é o Senhor pregando. Isso é discipulado. Nós precisamos discipular um ao outro, nós precisamos criar pessoas que são identificadas como pessoas de Cristo Jesus, assim como você é. Eu já vi muitas pessoas batendo no peito e dizendo: não olha para mim porque eu sou pecador, eu sou assim. Olha para Cristo, eu não sou alvo de ninguém. Mas o que foi que Paulo disse? Muitas vezes o apóstolo Paulo, você vai encontrar textos dele dizendo: seja meu imitador assim como eu sou de Cristo Jesus. Olha para mim. Nós precisamos ser exemplos uns para os outros. Somos passivos de erros, somos limitados, e não é vergonha nenhuma você reconhecer isto. Mas saiba que você deve ser alguém que luta veementemente, diariamente, contra o pecado. Não é pelo fato de sermos pecadores que temos que acalentar ele em nossos corações. A nossa luta será constante até o dia da glorificação. Até o dia em que nós estivermos no céu, lá não haverá mais tentação, lá não haverá mais pecado. Mas enquanto aqui, não podemos baixar a guarda. E saber que semelhante a nós, toda a igreja é. Através da igreja, os pecadores têm a oportunidade de crescerem espiritualmente e serem discipulados mutuamente. Através de ensinamentos, através de estudos bíblicos, através de interação com outros crentes, compartilhando experiências, eles podem aprender a viver de acordo com os princípios de Deus e a deixar para trás comportamentos que os afastam de Deus. Nós podemos crescer um com o outro. Deveria ser um dos cultos mais assistidos pelos crentes, o culto de doutrina. Falar nisso,
Quinta-feira passada, foi só 4 pessoas aqui assistindo o culto de doutrina. Eu digo, me deixaram só, parece? Mas tem umas guerreiras aí de oração que vêm sempre, que não falta. Mas eu senti falta de algumas. Queridos, o culto de doutrina, nós estamos estudando sobre princípios bíblicos fantásticos, que você pode crescer espiritualmente. Faça um esforço. Às vezes nós ficamos em casa sem fazer nada, simplesmente na TV, ou conversando coisas que não edificam. O processo de crescimento é fundamental para a transformação e santificação da vida de cada crente. E é como igreja que nós podemos crescer mais e mais. Esses pontos que nós aqui expusemos destacam como a igreja desempenha um papel crucial, um papel muito importante na vida de cada pecador, oferecendo redenção, comunidade ou aceitação e oportunidade de crescimento espiritual. Às vezes nós é que decidimos não participar da igreja. Às vezes nós é que decidimos não valorizar a importância da igreja. E só quem perde com isto é quem pensa assim. Perde a oportunidade de salvar vidas, perde a oportunidade de ser importante na vida de alguém, de armazenar tesouro no céu, e perde a oportunidade de crescer espiritualmente, de cada dia ser melhor do que o outro. Nós perdemos muito em distrações que não levam a nada a não ser distanciar-se de Deus. Porque quando nós não estamos nos aproximando de Deus, conhecendo Ele, se relacionando com Ele através da igreja, nós estamos nos enfraquecendo e tornando cada vez mais sensível ao pecado. E muitos, quando caem, não sabem por quê. Foi se distanciando tão vagarosamente que não percebeu que está tão longe. Não se acomode. Não desvalorize a importância da igreja na sua vida. Reconheça o que a igreja é para você. Não deixe de reconhecer isso somente quando você estiver na pior. Mas reconheça, porque enquanto você está reconhecendo, você está sendo útil uns para os outros. Você está se colocando à disposição para salvar, para edificar, para santificar a igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pai, graças te damos, que para o nosso bem o Senhor nos deu a igreja. E que o Senhor é o cabeça desta igreja. O Senhor é que dá as ordens de como a igreja deve andar. Vem do Senhor, que é a cabeça. Abre nossos olhos espirituais, ó Deus, e ilumina, de maneira que possamos ver claramente a importância que temos no corpo do Senhor e a importância que o corpo do Senhor tem para cada um de nós. Tu és a cabeça do qual nós somos o corpo. E a tua igreja o Senhor nos deu para o nosso bem. Que possamos reconhecer isto e amar de forma incondicional aquilo que o Senhor se sacrificou para deixar para nós, a igreja. Cada um de nós fazemos parte desta igreja que o Senhor comprou e lavou com teu precioso sangue. Graças te damos. Ó Deus, há muitos países que pessoas não podem se reunir como igreja, como nós temos o privilégio aqui. Que nós venhamos valorizar, Senhor,
porque ainda nós temos esse privilégio, mas não sabemos até quando. Será que vamos ter que valorizar quando não tivermos mais essa liberdade? Não permita que seja assim, mas que valorizemos a nossa igreja e tenhamos a plena consciência da importância dela para a nossa vida, porque sozinho não somos igreja. Apesar de muitas pessoas estão fora da igreja, dizendo que são desigrejados, ou até dizendo que são igreja, sem participar de um grupo, onde compõe o teu corpo. Mas, na verdade, aqueles que estão fora da igreja são desviados. E que o Senhor abra os seus mentes, seus corações, para que percebam isto, que sozinho nós não somos igreja. Abençoa a tua igreja, Pai, aqui na terra. Desperta o teu povo que está tão gelado. Ó Deus, tem misericórdia da tua igreja, que venhamos nos comover com aqueles que ainda não te conhecem. Nós te louvamos porque o Senhor nos alcançou. Mas não permita que o egoísmo cubra o nosso coração de maneira que não nos importemos com aqueles que ainda não te conhecem. Desperta-nos, acende-nos, não permita que fiquemos como aqueles que já morreram. Desperta o teu povo, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.